Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast! Estamos de volta para mais um episódio da 5ª temporada. É isso aí, 5 anos no ar não é fácil, não. Fazer podcast criar um podcast é até relativamente fácil. Agora, quantos perduram por tanto tempo assim é o grande desafio. E trazendo para vocês aqui, não sei se eu estou falando com vocês iniciando os anos do ano de 2026 ou fechando o ano de 2025, que é quando a gente está gravando esse programa, mas é um programa que eu estava muito ansioso também, e os programas aqui são especiais pelo calibre dos convidados que vêm, da parte técnica, da parte científica, mas também da parte como atleta e da parte de amizade. Eu acabo trazendo aqui pessoas que tenham empatia, que os valores pessoais batem com o meu aqui, então a gente teve alguns encontros já, né? Depois se tornou um atleta da Start Move, entendendo o conceito do treinamento de força, que eu quero que se prorrogue por um trabalho bem feito, precisa ter um pouco mais de tempo. Mas assim, a hora que esse cara aqui me contou o desafio dele, quando ele contou, eu falei, caramba, ele vai ter que vir pro Endurance Cast, né? E depois eu fiquei acompanhando na torcida, porque ele fez uma prova, a gente gravou alguns podcasts sobre triatlon extremo também, provas extremas, mas aqui para mim foi o extremo dos extremos, e até a gente vai falar do Patagon Man, né, Paulo? Então trago com vocês aqui o Paulo para falar do Patagon Man, mas aliado, anexo ao Patagon Man, tem um desafio pessoal e um contexto que envolve muito mais que uma prova, que o desafio torna-se ainda maior. Mas é isso, seja muito bem-vindo, meu irmão, se apresenta para a galera, fala quem é você, antes da gente falar do Patagon Man e de como surgiu o seu interesse pelas modalidades, pelo triatlon, pelas modalidades desportivas. Fala um pouquinho de você, Paulo. Obrigado, legal, meu irmão. Obrigado pelo convite, uma honra para mim estar aqui no Endurance Cast, e ainda mais, como você falou, né, um trabalho que tem consistência, né, que é a palavra-chave para a gente que é atleta, né, consistência é a chave de tudo. Então, obrigado e parabéns pelo podcast. Bom, me apresentando, eu sou o Paulo Visaco, pai de 5 filhos, casado com a Kátia, sou Country Manager da Kingston no Brasil. Para quem talvez não conheça a Kingston, aquela empresa que faz pendrive, memória, SSD. E sou atleta amador, né, tanto de corrida, ultramaratonas, mas gosto de provas de triatlon também. O triatlon é o esporte que eu mais gosto, na verdade, e gosto aí de provas extremas, né? Tenho feito nos últimos anos, tenho feito alguns desafios, né, de provas mais longas, triatlos tanto de endurance quanto de longa distância, e tenho feito algumas provas de extrema também. Legal, Paulo. E para falar, eu sei que o papo aqui, quando a gente tem empatia, a vontade de se estender, a vontade vai ser de se estender, mas antes de entrar no Patagon Man ou nesse desafio que vai contextualizar o nosso programa, fala um pouco do seu interesse pelo esporte, por essas modalidades, desde quando vem? Se vem da infância, se veio assim de mais velho, para você entrar no triatlo, porque não é uma modalidade comum para as crianças no dia a dia, não é uma coisa assim, né, como jogar bola. E quando você adentrou a esse tipo de modalidade, quando te chamou a atenção e como foi a sua infância com o esporte? Acho que eu, como assim, 90% dos mais, quando era mais jovem, né, curtia mais futebol, né, jogava bola, assim, a vida inteira joguei bola, e o triatlon entrou na minha vida uns 10 anos atrás, então estou no triatlon fazem 10 anos, e entrou muito mais por uma questão de saúde, até né, foi quando eu tinha acabado de completar 40 anos, então eu estava naquela questão de cuidar um pouco mais da saúde, estava com uns índices muito ruins aí de testes de sangue, enfim. E aí eu comecei a fazer alguns desafios de corrida, comecei a fazer algumas coisas de corrida, mas logo eu migrei para o triatlon. E aí você começa a perceber os benefícios, né, que o esporte traz para a sua vida, né, o bem-estar que você tem, tudo aquilo que o esporte te entrega.
E aí foi indo cada vez mais, né? Eu comecei, obviamente, fazendo provas de short, provas curtas, fiz muitos triatlos sprint, olímpico, Troféu Brasil, para depois migrar para o meio Ironman, até chegar no Ironman, e até chegar nas provas mais desafiadoras e mais duras que a gente está hoje. Legal, sabe que a gente tem que se aproximar, tô conhecendo você mais a fundo, às vezes agora, até aqui na entrevista, né, e aí começa a fazer sentido algumas coisas da empatia, de olhar, eu ainda confio muito nisso, acredito muito de energia, dessas coisas, dá pra ver que você também, Sim. né, de vibrar a mesma coisa, o padrão vibratório influencia. Aliás, depois, qualquer dia a gente pode marcar um outro treinamento mental, porque mudou, porque pensamento é matéria, né, eu descobri isso e isso mudou totalmente a minha vida, mas para falar de empatia, porque assim, o triatlon, já que você começou mais tarde, ele tem muito a ver com o perfil comportamental das pessoas, né? Então, quem te olha, fala, pô, o triatlon cabe bem para você, né? O lance que você falou, você já veio, já falou, pô, da assiduidade do podcast, já tem a ver com o nosso perfil de excelência, de entregar a coisa certinha e de regularidade. Então, o triatlon casa muito com alguns perfis comportamentais, e aí quando a gente vai indo para as provas de maior distância ou de dificuldades maiores, mais ainda a pessoa, você fala, é triatleta, não é? O triatlon, ele, assim como a maioria dos esportes, mas eu acho que o triatlon um pouco mais, né? Ele acaba te trazendo vários benefícios, né? Acaba te trazendo coisas que você acaba aproveitando para a sua vida em outros ambientes, né? Tanto no profissional como pessoal, que é a questão de disciplina, a questão de consistência, a questão de foco, né? E fazer provas, né, de endurance, fazer prova tanto de Ironman até de 70.3, enfim, exige uma disciplina, né? Exige um cuidado também com a saúde, com a alimentação, um cuidado com o sono, com o treinamento físico, que você sabe muito bem, né? Que é bem importante. Então, eu acho que isso tudo, né, junto, vai fazendo com que você vá se transformando, né? E para mim, eu sou apaixonado pelo processo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que você faz esse tipo de prova, né? O que te leva a fazer esse tipo de desafio, né? Na verdade, a prova é um motivador, mas o que me leva a fazer é o processo, né? É passar por essa transformação que você tem ao longo dos treinos, né? Porque o treino é a base de tudo, né? O treino é o que te dá não só a parte física, mas é o que te dá a força mental, é onde você testa sua alimentação, onde você testa a sua hidratação, testa o que você vai fazer na prova. O treino ele é essencial assim para tudo. E isso, né, vai te transformando em outra pessoa, né, ao longo do tempo. E outra pessoa para tudo, né, para a vida pessoal, para a vida profissional. Eu costumo dizer que o treino ele vai te dando novas habilidades, né, que você não tinha antes e que você consegue usar em todos os diferentes lados que você tem da sua vida. Perfeito, Paulo, sensacional, e a nossa empatia vai crescendo ali, porque eu penso igualzinho a ti. Bom, vamos, para falar depois do contexto das provas, vamos começar falando sobre a última, né? Que foi um desafio extremo mesmo, né? Extremo para quem não nos acompanha pela distância que é a distância do Ironman, né? É a distância do Ironman. Que já é desafiadora. Eu fiz Cozumel agora, aconteceram algumas coisas também, mas a distância por si só já seria desafiadora, mas aí na Patagônia tem todo o lance da temperatura, da dificuldade. Para quem nos acompanha, que não é só triatleta, tem muitos professores, explica um pouco do contexto dessa prova para quem não conhece o que é o Patagonman. Fala como que ela é composta e desde quando você virou a chave para esse desafio, quis fazer esse desafio? Então, vou começar respondendo pela última pergunta. Na verdade, eu já tinha me inscrito no Patagonman há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás. Eu me inscrevi justo naquele... Na verdade, o Patagonman você não se inscreve, né? Você se aplica para uma loteria e aí você é sorteado e vai poder fazer a prova. E eu fui sorteado na segunda... Essa foi a 6ª edição, né, do Patagonman. Eu fui sorteado na 2ª edição. E aí foi justamente no ano da pandemia.
Então eu acabei fazendo quase todo o ciclo de treinamento, mas ali em outubro eles já avisaram que não teria a prova. E a prova foi postergada para o ano seguinte. Então essa foi a minha primeira vez, né, tentando. Aí no outro ano eu continuei o ciclo, né? Quando eu falo continuei o ciclo é porque como tem a exigência da água muito fria, né, você tem que fazer algumas adaptações, por exemplo, O problema não é treinar, é treinar específico, você está falando, exatamente, fiquei nadando em água gelada, tomando banho frio todo esse tempo, né? Não tomava banho quente em nenhum momento, para o corpo se adaptar bem e a mente ficar também mais forte. E aí no ano seguinte eu fiz o ciclo todo também e chegou praticamente no começo de dezembro, uns 15 dias antes da prova, e a prova foi cancelada de novo. Aí eu falei, putz, eu acho que não é a hora ainda de eu fazer essa prova. Então eu acabei, tirei o pé, deixei passar alguns anos, e aí esse ano eu voltei. O Patagomen é uma prova de distância Ironman, feita na Patagônia do Chile. Então é um lugar assim bastante inóspito, né? Um lugar, uma água de degelo. Na verdade, você nada os 3.800, é um fiord de mar, mas com água de degelo que desce da montanha. Então, até quando eu fui fazer a adaptação lá uns dias antes, eu achei bem fácil assim para nadar, e aí eles estavam me explicando. Porque ali é água de mar, e só que eu falei, mas a água de mar é doce, né? Eu não senti água salgada. Ele falou, porque a água que está em cima é a água do degelo que desce das montanhas. Nossa. E a água do mar tá embaixo. Então você nada os 3.800, nem todas as edições tiveram os 3.800, muitas edições eles cortaram uma parte da natação. Graças a Deus, na minha edição foram os 3.800, porque eu queria fazer a prova completa mesmo. E aí ela já começa, né, 3 da manhã, abre só completando, nada os 3.800, você pedala 180 quilômetros, com uma altimetria aí mais ou menos de quase 3.000, mas com muito vento, né? Lá tem bastante vento. E corre na verdade, você corre até um pouquinho mais que os 42, acaba correndo 43 e pouco. E a corrida ela é toda em trilha, não é uma corrida de asfalto. Então também é uma corrida um pouco mais complicada. E a prova começa lá, a Patagônia apesar de ser verão, né, mas faz bastante frio, né? A água gira em torno entre 10 e 12 graus, mais ou menos. E a prova começa às 3 da manhã, quando abre a transição, você tem que levar sua bike. É uma prova que você é obrigado a levar seu staff, você tem que ter um staff ali. Porque quando você sai da água, você está muito debilitado pelo frio, é muito difícil você conseguir tirar a roupa, enfim, tirar a roupa de borracha, colocar outra roupa, você precisa mesmo de uma ajuda. E aí tem um ponto ali que eu acho que é o ponto alto assim da prova, porque a gente embarca num barco ali. O barco, ele depois até, se você tiver as imagens, se quiser mostrar as imagens, o barco ele Dá para pôr as imagens, né, Bruno, se eu te mandar? Boa. O barco ele vai adentro assim, na distância que a gente tem que percorrer, e aí você tem que saltar do barco na água fria e voltar nadando, né? Então assim, isso foi uma coisa que eu mentalizei muito, treinei muito a parte psicológica, fiz bastante treinos de respiração, de controle do estresse, porque eu sabia que seria a parte mais difícil que eu iria enfrentar ali em termos psicológicos, sabe? Você entrar num barco, naquela atmosfera de madrugada, fria, e pular numa água que você sabe que vai estar muito fria, né? Era uma coisa que eu precisava trabalhar bastante. E uma coisa que é legal também falar é por que eu quis fazer essa prova. Porque eu tenho bastante dificuldade com o frio. Então, eu quis realmente desafiar o frio, quis realmente passar esse processo, entender como que eu poderia contornar essa dificuldade, como que eu poderia adquirir essa outra habilidade aí de... Não é que agora eu não passo mais frio, não é isso, mas eu sei como controlar um pouco melhor essa sensação do frio. E aí você sai da água, né, e tem todo aquele tempo, é uma transição também um pouco diferente da transição comum de Ironman, porque demora um pouco mais até se trocar. Eu fiz a opção de nadar sem nenhuma roupa por baixo da roupa de borracha, para sair e poder me secar e colocar a roupa quente, né? Porque se pedalar com a roupa molhada, sim, ia demorar muito mais para o corpo aquecer.
E aí a bike foi sensacional, fez um dia legal nesse dia, fez sol, inclusive. Tem uma série de dificuldades na bike, tanto quanto a altimetria, quanto o vento, né? O vento é muito forte mesmo. E aí, quando eu cheguei na T2, foi a transição para correr, eu estava assim, já em estado de êxtase mesmo, eu estava assim, curtindo demais e meu objetivo na corrida, como a corrida é uma corrida de trilha, no meio da natureza, entre cânions, riachos, ali meu objetivo era muito mais aproveitar aquele momento, né? Aproveitar aquilo que eu estava vivendo do que até fazer um tempo X ou Y, isso para mim já não importava tanto. Não, sensacional. Então você contou como seria a prova, mas você já deu alguns insights de como foi, né? Então, indo por modalidade. Então, assim, você falou da dificuldade de vencer o mental ali no início da natação, que seria uma parte tensa, né? O treinamento por isso, mas então, assim, qual a diferença? Não que a diferença que a gente sabe que é da temperatura, mas assim, quando você já estava no meio da natação, assim, essa coisa ficou secundária de temperatura ou teve alguma outra que se distinguiu de uma prova de Ironman comum, alguma coisa que você sentiu alguma dificuldade, ou não, depois que você encaixou é uma prova normal, que você fala, mas digo para navegação, para alguma característica desse ponto. Tem alguns aspectos aí, eu acho que a gente tem que dividir, tem a parte física e tem a parte mental, né? A parte física, eu estava muito bem adaptado, eu fiz várias banheiras de gelo, eu fiz vários treinos em água fria, né, em piscina fria. Mas não é um circuito de boia. O barco vai te acompanhando, ou tem as boias, tem um os circuito, barcos? na verdade, nessa vez, né, às vezes eles mudam o circuito, mas dessa vez você salta do barco, aí tinha um outro navio bem à frente, que dava mais ou menos uns 3 quilômetros, mais ou menos. Aí você tinha que contornar o ombro esquerdo do navio e aí nadar até a saída da água. Tá. O circuito era bem simples, né? Entendi. Então, assim, tem o aspecto físico, que assim, o meu corpo estava bem adaptado, né, para suportar aquela água fria. Mas tem o aspecto mental, né? Porque sempre tem aquela coisa que você fala, putz, será que vai chegar na hora? Pra você ter uma ideia, dois atletas nem embarcaram. Eles, na hora de entrar no barco, Travou. Já não entraram. Então, assim, porque é toda uma atmosfera, aquela entrada ali do barco, ali todo mundo, né? Você vê que tem um clima, assim, um pouco tenso, assim, no ar, tá todo mundo... Porque é uma condição inóspita, né? Tá fazendo muito frio... É uma natação que você nada mais equipado, né? Você pode usar a luva, pode usar a bota. Então, são coisas que você também tem que treinar, porque não é tão fácil. Você não sente a água quando você está nadando, né? Você não tem o contato da mão com a água, que faz muita diferença para quando a gente está nadando. Palmateios, nos treinamentos que o digam, né? Exato. Então, assim, são tudo coisas que você tem que acabar treinando. Então, tinha tanto esse aspecto físico, que quando eu pulei na água... Eu não senti nenhum assim, desconforto do que eu já havia sentido, já estava preparado para aquilo, mas também tinha o aspecto mental, né? Como seria pular ali do barco, né? Numa água fria. E aí a natação, a hora que eu pulei, eu consegui fazer a adaptação ali, me controlar bem, e logo em seguida a prova já começou. Eu senti ali, depois de um pouco mais de uma hora de prova, o frio começou a ser desconfortável para mim. Então, eu vi que ali eu precisava aumentar um pouco o ritmo da braçada, tentar aquecer um pouco mais minhas pernas, assim. Eu sentia que as minhas pernas estavam bem, bem duras, assim, bem, sei lá, congeladas mesmo. Então, eu tentei aumentar um pouco tanto o batimento de perna quanto de braçada. Eu já não estava conseguindo controlar tanto os movimentos, estava perdendo um pouco do controle dos movimentos, mas eu tinha isso tudo já mapeado, já sabia mais ou menos. Funcionou. Quando você aumentou. Funcionou e... Você não passou da hora, você percebeu na hora certa, né? Porque o problema é isso, né? É passar. É esse controle que você tem que ter, né? Conhecer seu corpo, né? E saber o que você precisa mudar, o que você precisa agir naquele momento para
de repente não entrar num estado de hipotermia, porque aí ia me tirar da prova, né? Como tirou algumas pessoas que estavam ali que tiveram hipotermia. 2019 ou 2020, cara, eu fico viajando, porque assim, eu fiz o 70.3 em São Paulo, que assim, no dia seguinte tava um calor e na prova fiz o maior frio do ano em São Paulo, assim, cara, acabou com a minha prova, eu quase tive hipotermia porque eu errei, eu deixei o macaquinho de regata, assim, agora imagina você com tudo isso, né? Bom, e aí foi pra bike. E na bike, alguma também adaptação especial? Você foi com a bicicleta do seu dia a dia? Tem alguma adaptação especial? Você foi de time trail, de road? Qual é o rolê lá pra bike? Assim, acho que vale a pena só a gente falar da T1. A T1, assim, é bem diferente das T1s de prova mais comuns, né? A T1 ali eu já tinha testado a segunda pele que eu ia usar, eu já tinha testado, ia pôr o macaquinho seco, né? Ia me secar bem, ia gastar um pouco mais de tempo ali na T1 para poder sair bem, já tentar aquecer o corpo, porque quando você sai da água, seu corpo tá com a temperatura abaixo do normal. Então, geralmente, o corpo sai com 33 graus, 34. Então, eu tinha alguns movimentos que eu já estava preparado ali para fazer, para voltar o sangue para as extremidades, para aquecer um pouco mais o corpo, secar o corpo, e aí colocar a roupa, colocar o macaquinho, colocar a jaqueta e sair para a bike. E aí, a maioria dos atletas optam por pedalar, por fazer a prova com TT. Eu, como já tinha feito algumas outras provas de extreme, eu prefiro fazer essas provas com road. Eu acho que eu fico mais confortável. Essas não são provas que você fica clipado o tempo todo, né? Porque eu comprovo que tem muita subida, descida, curva, então toda hora você tem que sair do clipe. Então eu prefiro fazer de road, eu acho que funciona melhor para mim. Então eu fui com a minha bike road, que eu já tinha feito tanto o Fodax Man antes, quanto o Insano Man também tinha feito de road, então eu já estava mais acostumado. Mas assim, eu vi que na bike eu consegui passar muitos atletas, né? Eu acho que muitos atletas acabam tendo um pouco de dificuldade com a TT, principalmente quando tem muita subida e até quando tem muita descida, porque a road você consegue controlar um pouco melhor nas descidas. Exato. Não, sensacional, o Paulo. E assim, o frio, então, a maior dificuldade do frio foi mais na água mesmo do que no ciclismo. O ciclismo também, mas você tá com a roupa que você usou, você se preocupou com o aquecimento? Como foi a sua roupa pro ciclismo? A roupa, assim... Porque eu fiquei traumatizado depois de São Paulo, né? Porque a água era quentinha e depois ali, então assim, eu falei, cara, passar frio é o que você falou, é uma sensação, então deve ter sido um aprendizado, porque assim, o frio que eu sofri ali na bike ali foi desumano. Por incrível que pareça, no dia abriu um sol, né? Então, óbvio que no começo da prova, como era muito cedo, ainda estava muito frio. Então, tudo que eu treinei, né? Tudo que eu usei nos treinos, que eu testei nos treinos, funcionaram super bem. Eu comprei uma segunda pele que aqueceu o corpo rapidamente. Tinha uma outra touca que eu usei embaixo do capacete também para proteger a cabeça. Você acaba usando luva. Comprei uma meia especial também para essa prova e comprei uma meia que você veste por cima da sapatilha. Porque eu tinha feito uns testes antes e tinha visto que assim, pedalar com a sapatilha sem uma proteção até para se chovesse, que é uma meia que não passa chuva, Sim. Seria legal. Então eu acabei usando também essa meia por cima da sapatilha, que acaba seu pé consegue ficar mais confortável. Tá. E isso tudo funcionou perfeitamente, né? E aí, como eu te falei, durante o ciclismo durou 6 horas e 20, mais ou menos. Mas assim, pro fim do ciclismo, eu já tive que tirar a jaqueta que eu estava usando, porque aí começou a fazer bastante calor. Então, isso é uma coisa que eu também estava preparado para, se tivesse que mudar algumas coisas, a gente tinha tudo preparado para isso. A parte final do ciclismo é a parte mais difícil, porque é uma coisa que eu também tinha estudado, os ventos, né? A hora que eles iam entrar da prova. Uma coisa que é legal falar para o pessoal assim, essas provas você tem que chegar alguns dias antes, fazer um reconhecimento do percurso, ver onde que você vai
tanto nadar, quanto pedalar, quanto correr, para você ter mais ou menos uma ideia e olhar essa parte do tempo, como vai estar a temperatura, se vai chover, se vai entrar muito vento ou não. Então, eu sabia que ia entrar um vento muito mais forte a partir mais ou menos do meio-dia e pouco. Então, meu plano era no começo, até o quilômetro 100, era acelerar um pouco mais na bike, por isso que eu passei muita gente nesse começo, Tá. para tentar pegar o vento o menos tempo possível na parte final. E deu tudo certo, né? Porque assim, eu ia te perguntar isso, porque além do problema do frio, existe um problema que muita gente erra, que é quando você erra na roupa para mais, até no frio, então e você passa calor, é uma coisa que te atrapalha demais Muito. também, né? Então tem muita gente que fica tão preocupado que não é só errar para mais, você não pode errar para São os mais, tem dois que ser extremos, né? assertivo, exatamente. E aí foi para T2. Aí fomos para T2, a parte final do ciclismo, como eu falei, é a parte mais difícil. Aí fomos para T2. Na T2 também eu tinha montado um esquema de trocar toda a minha roupa também para correr com outro macaquinho. A ideia era dar essa renovada durante as transições, né, para você poder enfrentar a próxima modalidade. Então, consegui trocar toda a minha roupa, todo o macaquinho por outra meia. E lá na Patagônia tem uma coisa que é muito, acho que genuína dali, que ao mesmo tempo que está fazendo muito calor, assim, em 5 minutos o tempo vira, faz um frio, começa a chover. Então eu fui para a corrida, porque a corrida você acaba correndo grande parte dela sozinho, você não tem o apoio do staff. Como é corrida em trilha, né? Tá. Você não tem o apoio. Então, até o quilômetro 30, eu só iria encontrar meu staff no quilômetro 30. Tá. Então, nesse período, eu tinha que me servir ali. Então, eu levei uma blusa, obviamente, que se fizesse mudasse o tempo, ou fizesse algum tipo, né, um pouco mais de frio, eu teria uma blusa ali para controlar. E aí meu staff me aguardou lá no quilômetro 30, ele já levou um outro tênis, uma outra meia, porque essa corrida você passa dentro de alguns riachos, então assim, muitas vezes você acaba molhando o pé, a água é bem gelada, então eu também tinha Sensacional. uma série de cuidados. Eu falei, se eu chegar lá no quilômetro 30 com o pé muito molhado ou passando muito frio, eu troco, põe uma meia quente, um tênis seco, né? Mas acabou não precisando, né? Não teve eu não precisei trocar o tênis Que nessa bom. parte. E o tênis, você falou da trilha, é uma trilha que chega a precisar do tênis trail mesmo? É um tênis de trail ou uma trilha ok? Dá para você usar o tênis que você corre normal no Tá. asfalto, né? Óbvio que se você levar o outro tênis só para trilha, eu acho que é melhor, mas eu acho que também não precisa você comprar um tênis só para fazer uma prova, né? Entendi. Então eu usei o tênis que eu uso no dia a dia e serviu super bem. E É uma corrida que, assim, os primeiros 20 e poucos quilômetros sobe mais de 1.000 de altimetria. Então tem uma subida bem forte assim no começo. Tanto que, assim, na maioria das subidas tem que caminhar, não tem como correr, né? Isso também já estava previsto. Mas. E aí depois, a hora que você encontra o seu staff lá no quilômetro 30, aí já é um pouco mais suave, ainda continua sendo estrada de terra, de cascalho e tal, não é asfalto, mas você encontra seu staff, dá outro ânimo também, você já tem uma renovação ali de apoio, de energia, e isso vai te contagiando, né, para chegar e completar a prova. Sensacional. E para fazer um jabá aqui pro seu staff, né? Quem foi o seu staff? E acho que é importante qual a sua relação com ele no dia a dia, porque não dá para ser alguma pessoa sem um vínculo ali afetivo também, né? Então, assim, o quanto ele precisa estar treinado e não, né? Para te acompanhar. E quem foi ele? Qual a relação que você tem com ele? Então, o meu staff é um grande amigo que eu tenho, meu melhor amigo, vamos dizer assim, hoje em dia. E é um atleta também faz provas de 70.3, de Ironman. É um cara que eu confio muito, sabe como que a gente tem uma relação muito próxima, então sabe como eu funciono. Ele foi meu staff no Ultraman, quando eu fiz o Ultraman também, então a gente já tem uma dinâmica muito boa, a gente só de se olhar já sabe o que está precisando, enfim. E uma coisa que é legal falar, que assim, esse tipo de prova, né, muita gente acaba levando
o marido, ou a esposa, ou o pai como staff, que eu acho legal a família participar, mas eu acho que o staff, o seu staff da prova tem que ser um atleta, porque o staff sofre tanto quanto o atleta ali na prova. Por mais que ele esteja com o carro acompanhando, ou de bike te acompanhando na corrida, enfim, é uma prova que demora muitas horas, né? Eu completei essa prova em 13 horas e 48. Então, assim, demanda muito tempo, fica muito tempo na estrada. Eles também, o staff fica numa tensão ali também com você o tempo todo, vendo o que você precisa. Putz, pode ter algum acidente ali na bike ou não, enfim. A prova é tão difícil, eu costumo dizer que esse é um tipo de prova que você começa o treinamento sozinho, mas você só acaba se você tiver uma equipe. Você não acaba essa prova sozinho. Então, assim, o staff ele é fundamental. Eu escuto isso com conhecimento de causa, né? Que eu fui capitão de equipe no B515 também, a gente conversou sobre isso. E já para linkar esse final com todo o seu desafio, o contexto, Paulo, falando assim, como foi o final da prova? Ó, eu vi a imagem lá, eu acompanhei, a Marcela ficamos torcendo por você, viu você tocando o sino lá, né? Como foi a emoção do final? Teve uma emoção diferente, uma vez que você já fez algumas outras provas de Ultra Endurance. E qual é o seu desafio? Qual era o seu desafio? Essa prova foi mais a desafiadora? Ou cada uma tinha sua característica especial do desafio? E quais são essas provas que você quer ou completou com esse desafio? Fala um pouco do final da prova, depois contextualizando o desafio que compõe várias provas de Ultra Endurance, né? E extrema, né? Digamos assim. Eu acho que cada prova tem um sentido na minha vida. Por exemplo, essa prova, o que mais me desafiava aí, eu já fiz outras provas, por exemplo, se você comparar, na minha opinião, prova por prova, o Fodax-Man é uma prova mais difícil que essa. Olha. Agora, se você tirando o contexto do frio, né? Tirando o contexto, então, o que mais me atraía, né, de fazer essa prova era realmente passar por esse processo e enfrentar essa questão do frio, né? Nadar numa água fria e depois pedalar com o frio, fazer tudo essa parte. Esse era o ingrediente, assim, vamos dizer, mais desafiador para mim nessa prova. O que passa ali na cabeça na hora parece que passa um filme assim super rápido, assim bem de tudo que você viveu durante aquele processo, né? Esse processo aí durou 8 meses. Eu costumo encarar essas provas como um projeto mesmo. Então, assim que eu defino participar de uma prova, né, eu encaro como um projeto e começo a fazer o planejamento. Como eu te falei, eu sou apaixonado pelo processo, eu gosto de ver a evolução e o processo e o corpo se adaptando, né, ao longo daquele tempo. Então, tudo isso, né, todos aqueles treinos que eu fiz todos os dias, tudo que eu fiz para chegar ali, tudo isso vai passando, né? Quando está nos metros finais ali para chegar, que você sabe que você vai tocar o sino, que você vai completar o desafio que você se propôs, tudo aquilo vai passando pela sua cabeça, os tempos que você abdicou de estar com a sua família, o tempo que você abdicou de fazer outras coisas e se dedicou a isso, porque eu acredito demais na consistência, né? Eu acho que assim, quando você acaba perdendo pequenas batalhas, é quando você vai perder a guerra lá na frente. Então, por exemplo, às vezes você tem um treino para fazer de 1 hora, você fala, hoje eu vou só meia hora. Eu vou deixar de fazer esse treino. Então, essas pequenas derrotas é o que vai te fazer perder a guerra lá na frente. E o contrário também. Essas pequenas vitórias, né? Fazem toda a quando diferença. você acorda sem motivação e vai e treina. Acorda com o corpo cansado, mesmo assim, vai lá e faz. Essas pequenas vitórias, né? Elas vão te dando a parte física, obviamente, mas ela te dá uma força mental que você chega para fazer a prova, assim, muito seguro que você está preparado para fazer aquilo. Então, é todo um filme que vai passando na sua cabeça quando você está chegando. E aí, assim, o que mais me passa pela cabeça é agradecer por ter passado por todo esse processo, agradecer pelas pessoas que estão junto comigo, agradecer por todos os profissionais que
que me treinaram ou que me auxiliaram em uma parte médica, nutricional, enfim. É um estado assim que você fica de espírito muito elevado ali, né? Você se emociona demais, né? Quando está chegando ali, que você vai tocar o sino, agradecer a família, o staff que estava ali comigo, enfim. Gratidão por tudo que você passou nessa jornada. Sensacional, né? A gente se emociona para falar disso até agora, né? Deu para ver seus olhos, nos emociona aqui. E aí, essa prova faz parte de um contexto de outras provas que você se desafiou também, né, Paulo? Falando desse contexto, assim, o que você fez para fechar e falta alguma para fechar, ou fechou esse ciclo de provas extremas que você... Na verdade, eu costumo dizer que eu que acabei dando esse nome do círculo extremo, acabei fazendo 5 provas que compõem aí o círculo extremo, que é o Ironman, eu fiz o Insanoman 339, fiz o Ultraman, o B515, o Fodaxman, que é na Serra do Rio do Rastro, e o Patagonman. São as 5 provas que para mim fazem parte desse circuito extremo, né? Desse círculo extremo, vamos dizer assim. Mas ainda tenho outros desafios, obviamente, tem outras provas que eu quero fazer, talvez uma prova na Noruega, que é também uma prova extrema de triatlon. Tenho outros objetivos aí em vista, com certeza, mas tudo é questão da gente também encaixar na rotina, encaixar junto com a família, porque a família sempre tem que estar envolvida nesses projetos, né? Você não consegue fazer se sua família não estiver envolvida, não estiver te apoiando, né? Sua esposa ou seu marido, seus filhos ali em volta. Eu acho que isso faz parte, né, de você conseguir chegar e concluir uma prova dessa, você envolver toda a sua família, né? Ou seus amigos, quem está em volta de você, porque tudo, como você falou, tudo vai gerando essa energia em volta e vai te ajudando, né, a ter força e completar o que você se propôs. E essa parte difícil também, né, de você equilibrar os chapéus, todos os chapéus, né, porque, poxa, com 5 eu não imagino, cara. Com 1 eu fico doido de filho, né, velho? Então, assim, a parte da família, do trabalho, da maternidade, por isso que a gente fala que nós amamos a dor, né? O atleta amador, assim, às vezes é mais, o profissional é o pão dele, ele não ele tem que ir, velho. Se ele escolheu aquilo, é igual trabalho, acorda e vai. A gente não, a gente ama a dor, né? Então a gente vai porque faz parte dessa rotina. E para vencer esse contexto todo, e eu vejo que você valoriza muito, e o último podcast que nós gravamos aqui, que casa com a aula da pós-graduação, foi com o Dr. Ricardo Brandt, que fala sobre treinamento mental, mindset, os sabotadores, né? Então eu vejo que você fala, e não seria por menos para uma prova dessa, né? Para esses desafios, você dá muita importância para isso, né? E assim, como foi esse processo? Você também tem alguém externo que te ajuda? Você já tinha essas sessões da parte mental? Você também estuda por conta, lê muito isso e se desafia, né? Quem te ajuda e o quão você dá de importância para esse conceito? Eu falo porque a gente é muito parecido, mas eu acho que onde a gente não é tão parecido e eu tenho que melhorar, que eu sou o famoso leão de treino, né? Então, assim, eu treino muito bem e na hora de entregar, e assim, eu sou um cara que nunca dei valor, nunca valorizei isso, e agora eu tô cuidando disso. Então, antes de eu ver resultado na minha performance, eu tô começando a ver que é mais importante na minha vida pessoal, né? Sim. Então, essa parte mental, quando eu fui para essa prova que uma Água Viva, a gente gravou até podcast lá em Cozumel, e eu fiquei mais da metade da prova vomitando, com diarreia, dor de cabeça, por causa da água viva que me pegou. E daí eu tava no final do podcast, que o meu terapeuta, o Ricardo, que fez esse episódio comigo, porque assim, eu cheguei, não tirei foto como todo mundo, não pendurei a medalha com tesão, porque sempre acontece alguma coisa comigo, por causa da cabeça ou de alguma coisa assim. E ele me falou: Sandro, você trocaria fazer uma prova como você esperava e treinou, mais para os desafios pessoais que você venceu de uma viagem? Os desafios que eu tinha, a minha síndrome do pânico, o que acontecia com as viagens, toda vez que eu ia viajar, eu falei: não, cara, o mais importante foi a mudança. Agora eu posso pensar na mudança da performance, mas a mudança que me trouxe na vida
como o Sandro foi muito Exato. mais A importante transformação, né? do que um tempo e eu tivesse os mesmos BOs que eu tinha quando eu ando de avião, quando eu fico longe da família, da preocupação, que isso eu nem lembrava disso. Então, por isso que eu quero saber a importância, tem alguém te ajuda, como que você fez essa parte do mental? Falando da parte mental, eu acredito muito que assim você conclui a prova estando 80% treinado fisicamente, mas não conclui a prova estando 80% mentalmente. É isso. Eu tenho uma psicóloga do esporte que me acompanha, entendeu? Pode agradecer o povo aí, viu? A gente tem algumas ferramentas que usa durante a prova, né, que a gente acaba usando até nos treinos. E eu acredito muito, e eu leio bastante sobre isso, e acredito muito e sigo o conceito do antifrágil, da antifragilidade. E isso acaba funcionando muito para mim. Eu consigo me fortalecer cada vez que eu tenho algum problema. Então, toda vez que as coisas vão piorando, eu vou ficando mais forte na minha cabeça. Então, esse conceito, o conceito do antifrágil é exatamente isso. É você se fortalecer com as quedas. Se você se fortalecer, né, com os perrengues que você acaba passando na prova. E aí eu tenho muito, muito comigo isso. Sigo muito esse conceito. Mas eu acho que assim, uma outra coisa que é muito importante são os treinos, né? O treino, mas como você faz para treinar a sua mente? O treino físico acaba te treinando a parte mental. É isso que eu falei, toda vez que você não perde o treino, toda vez que você entrega o que você tem que entregar, toda vez que você vai lá cansado, com sono, sem motivação, tudo isso vai fortalecendo sua mente, né, ao longo daquele processo. Imagina que assim, durante esse processo aí desses 8 meses, e a gente passou por um frio bastante forte aqui em São Paulo, né, nos últimos meses, eu pulava na piscina, a piscina estava lá 16, 17 graus, sem nenhuma roupa de borracha, nem nada, às 5 da manhã. Então, assim, todas as vezes que eu fui lá e fiz isso, mesmo... Eu já, num dia anterior, eu já falava, putz, eu tenho que acordar amanhã, pular naquela piscina, eu já me dava aquele... Mas toda vez que eu fui lá e pulei e venci essa etapa, foi um tijolinho a mais que ia construindo essa força mental para no dia eu chegar lá, pular do barco naquela água. Não, sensacional. É muito disso mesmo, né? Porque assim, o dia a dia já te dá obstáculos que você pode usar para te jogar para cima ou para baixo, né? Então, como você vai usar situações do dia a dia, como você falou do treino, né? Assim, às vezes, uma chuva, ninguém tá falando de responsabilidade, pegar bike numa estrada com chuva, né? Mas assim, às vezes vai chover e assim, você não vai treinar porque choveu. E na prova não vai estar chovendo, eu costumo talvez. dizer que, assim, na vida, tudo é difícil. É difícil você acordar para treinar, mas é difícil você não acordar e não treinar. É isso aí. É difícil você estudar para conseguir alguma coisa lá na frente, mas é difícil você não estudar. Tudo é difícil, você só tem que escolher o difícil que você quer. Não, sensacional, muito bom. Vontade de quero mais. Vamos encaminhando para algumas perguntas que eu quero fazer assim pro final, assim, que o povo sempre pergunta também e sempre fala. E aí você já voltou para sua rotina e agora você já voltou para uma rotina mais relativamente comum, né? Eu não gosto da palavra normal, mas de nadar não precisa ser nesses horários, ou você continua se desafiando já em detrimento de algum outro desafio que você está vislumbrando, né? E dentro das modalidades, qual a modalidade que você tem mais aptidão e qual que tem mais dificuldade? Por quê? Falei pra gente. Então, na verdade, assim, isso é uma coisa também que eu faço muito durante as provas e é de você se recompensar. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma prova, por que eu estou te falando isso? Vou chegar lá na resposta. Quando você está fazendo uma prova, eu nunca penso na prova, no todo da prova. Então, a primeira coisa que eu penso é chegar na primeira boia. A hora que eu cheguei lá na primeira boia, eu já me recompenso. Já me dou parabéns em ter chegado ali na primeira boia. Por que eu estou falando isso? Porque agora, depois dessa prova, né, eu continuo, óbvio, já voltei a treinar normalmente, mas aí eu me recompenso fazendo treinos mais leves,
né? Fazendo treinos em horários, de repente, mais alternativos. Então, eu tenho esse tempo aí de recompensa até eu entrar num novo ciclo para uma outra prova. Então, eu costumo me dar esse presente, né? E respondendo a sua pergunta sobre as modalidades, para mim, como eu não fui uma criança que nadei, né, quando era pequeno, e isso acontece com 100% das pessoas, tem dificuldade de nadar depois que cresce, porque natação é 100% técnica, né? E, obviamente, para mim ser muito bom em natação, eu tenho que nascer de novo e nadar quando era criança. Então, a parte mais difícil, né, das 3 modalidades para mim é a natação, bike e corrida, para mim é super ok. Tranquilo. Talvez como mais uma empatia nossa, né? Que eu falo que assim, foi muito bom na infância, mas eu pago um preço de ser autodidata e de meu pai aprender a nadar no rio e na praia aprender sozinho. Então, assim, quando eu fui pro triatlo, eu vi que isso foi ruim, porque até então era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Pô, eu vivenciei, aprendeu sozinho, mas aí a gente vem carregado de vício e de porque a gente sem acha técnica, que sabe né? nadar, É isso aí. E eu vou te falar aqui, quando eu fiz minha primeira prova, eu fiz um duatlon, que era nadar e correr. E aí eu me inscrevi para a prova, falei, eu sei nadar, né? Tá tranquilo. Ela tinha que nadar 1.000, 1 quilômetro, e depois correr 5. Eu nadei mais que 2 quilômetros, porque a navegação era horrível, né? E foi exatamente ali que eu falei, eu não sei nadar. Eu tive que procurar ajuda, né? Procurar um professor específico de natação e melhorar muito a natação. Mas essa foi a prova que, por isso que eu falo, o esporte ele te ensina, né? Além de ter a essência, né, da vida e das coisas como são, o esporte te ensina muita coisa, né? Não só de disciplina, de consistência, mas te ensina a ser mais humilde, né? Te ensina a te colocar no seu lugar, né? Então, quando eu fiz essa prova, e para mim essa é a prova mais importante que eu fiz na minha vida, porque apesar de ser uma prova curta, uma prova, né, relativamente simples, ela me mostrou a verdade, me mostrou onde que eu estava, qual era o meu lugar ali, que eu precisava evoluir muito, entendeu? Então, eu acho que assim, todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente tem que ir se transformando e melhorando, e a gente se colocar num lugar mais humilde, sabe? Perfeito, Paulo. E a outra pergunta que eu queria te fazer é assim, nesse contexto seu, que você já fez tantas provas com esse desafio, além de você buscar essas provas, assim, faz parte da sua jornada também continuar fazendo prova, entre aspas, comuns, né? Então, assim, você também gosta e faz de vez em quando, continua fazendo 70.3, o Ironman, que às vezes até um olímpico, um standard, encaixando essas provas dentro da sua periodização, até porque a gente sabe que em uma determinada parte da periodização a gente precisa de mais velocidade, outra de mais resistência, ou você é aquilo assim, você já viveu tanta coisa que agora, assim, não, eu quero mais coisas mais difíceis, ou só quero essas provas extremas? Não, eu sempre coloco uma meta, qual é a minha meta do ano, mas até chegar lá eu tenho várias, que eu falo mini metas. Então, e aí eu faço o Troféu Brasil, faço Olímpico, faço 70.3, vou fazendo, né, a gente fala que é tipo um treino de luxo, mas são essas coisas que vai te dando casca, né, que vai te dando, porque assim, nenhuma prova de triatlo é igual a outra, né? Muitas vezes as pessoas falam, qual o tempo que quer comparar os tempos, mas se não for na mesma prova, e às vezes até na mesma prova, a condição muda, como muda a condição do vento, muda a condição da maré, de correnteza, não é? Muda, às vezes pode estar chovendo e faz sol, enfim. Então, as provas, elas te dão a oportunidade de você ir testando, de você melhorando a sua habilidade de se adaptar. E o que eu falo muito com a Marcela, né? Então, assim, que a gente fala muito com os alunos, que assim, os caras ficam bitolados em tempo, às vezes sua melhor prova não foi o seu melhor tempo, né? Então, assim, não tem nada a ver. Então, a turma que gosta dos subs da vida, né? Então, assim, às vezes a melhor prova pela situação, né, dela, a melhor prova, essa prova eu encaixei e fiz, não foi o seu melhor tempo. Então, é isso, cada prova é uma porque não tem esse contexto, não é? Exatamente. Mas assim, também tem a questão quando você quer fazer, por exemplo, eu tinha um sonho de correr Boston,
Então, para correr Boston, você precisa Sim. performar. Então, aí você tira um período específico para aquilo. Isso. Então, eu fiz uma periodização só para aquilo. Para pegar o índice e correr Boston. Eu corri Boston esse ano, no começo do ano, em abril, né? Mas aí é que eu te falo. Qual é o objetivo, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Então, é isso que você tem que ir se adaptando e E trazendo. nem que isso é pra errado, né? É só para você ser justo com você na hora, Claro. porque às vezes o cara repete a prova, faz a mesma prova, de novo o exemplo da Marcela, a segunda prova do Rio, ela fez um tempo mais lento, mas foi uma prova melhor, entendeu? Com toda a situação que haja vista a colocação, e ali ela conseguiu a vaga para o Mundial. Então, assim, é só para você ser justo com você Exato. na hora de filtrar ali o que é bom, né? Então, Não, e tem dia, eu já fiz provas que tem dia que não dá certo, né? Tem dia que não é aquele dia. Você, de repente, não acordou tão bem, sei lá, tem algum aspecto, algum fator que influencia. E aí você tem que saber lidar com aquilo, né? Com aquela frustração. Mas isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida, né? Quantas vezes você sai de casa e acontece coisas que você não estava esperando, né? exatamente. Meu irmão, e eu que acredito muito nisso, né, pra gente ir fechando, que eu te falo que, assim, quando eu te vi e te dei um livro lá, então eu acredito muito de empatia, de olhar no olho e falei, nossa, gostei dessa pessoa, energia boa. Então, desde aquela vez, eu sou muito fã, cara, acompanhei a prova, assim, né, não sendo meu aluno direto de Endurance, você treina o Cortiz, né? Treino Cortiz. Legal, amigão, então também, mas assim, por essa empatia, então muito obrigado, cara, eu torci muito por você, e assim, deixa o recado já que tem tudo a ver com esse programa nosso, né, de se desafiar, de se conhecer, de autoconhecimento, de vencer. Então, qual a mensagem que você deixa para o pessoal que nos ouve, que nos assiste aí no YouTube ou no Spotify também, que essa mensagem eu tenho certeza que vale tanto para pessoas que procuram desafios tão desafiadores, vamos cometer um pleonasmo vicioso assim quanto o seu, mas assim, para as pessoas que querem ingressar na modalidade ou usar o esporte para sair da rotina do dia a dia, que não consegue encontrar isso e é tão importante, né? Bom, primeiro quero agradecer novamente o convite. Essa admiração sua é recíproca, eu também te admiro muito. Li seu livro, sei que você é um baita professor, assim, você fez parte desse processo, eu sei que a gente acabou pegando esse processo aí no fim dos treinos físicos, mas você fez parte desse processo, me ajudou muito na parte física, né? Eu segui os seus treinos lá e para mim foi super válido. Então, agradecer mais uma vez estar aqui e estar contando um pouco, tanto da minha história quanto das provas. E uma mensagem final que eu posso dizer é que você pode ser quem você quiser e pode estar onde você quiser. Basta você acreditar no seu propósito, basta você se planejar, basta você entregar o que precisa ser entregue e ter consistência, né? Porque a chave de tudo é você ter consistência no que você está fazendo. Eu acho que na parte da consistência é aí que muitas pessoas acabam desistindo. Porque hoje a gente vive um mundo que todo mundo quer as coisas muito rápido, muito imediato, né? E a consistência, ela não te dá uma resposta tão rápida e nem te dá uma resposta de quando vai acontecer. Mas eu tenho certeza que se você se propõe a fazer uma coisa de forma consistente, pode demorar um pouco, pode demorar mais ou menos, ou pode demorar muito, mas um dia você vai chegar no seu objetivo. Então, você procura ficar firme, sem desistir, que você vai alcançar o seu objetivo. Sensacional, pessoal. Eu entrei em flow aqui várias vezes durante esse papo nosso, assim, que eu não era mais entrevistador, eu estava realmente hipnotizado e imaginando o que você falava. A gente traz muitos nomes renomados da área aqui, então nem sei se é tanto marketing, merchan, mas pessoal que pode te seguir. Então, se tem rede social, o pessoal pode te acompanhar também. Pode. É importante, deixa aí pra gente. E muito obrigado, meu irmão. Não, eu que agradeço. Meu Instagram é P de Paulo, Pvisaco Tri. Meu Instagram ele é 99% voltado para o esporte.
Então, ele é aberto. Se você quiser mandar alguma mensagem, perguntar qualquer coisa, eu adoro falar sobre triatlon, sobre corrida, sobre o esporte. Enfim, fique à vontade aí para mandar a mensagem que quiser e que eu vou estar respondendo. E vai sair algum conteúdo aí também, não vai? Dessa prova, de coisa assim que a gente gravou até lá no estúdio, tem esse rolê Só aí fazendo todo, um né? merchan, na verdade, no canal do Estema tem o documentário do Fodax-Man, tem um documentário também do Ultraman, quando eu fiz o B515, e logo, logo vai sair o documentário, o novo documentário aí do Patagon. Meu irmão, sensacional. Obrigado, Não, sou obrigado seu fã. você. Parabéns. Tamo junto, nos vemos em breve, pessoal. Valeu.